Não achei nenhuma pedrinha preciosa. Pois é, assim é a vida de quem vive no garimpo, procurando pedras preciosas, minerais em toda a terra. Mas já que eu não tenho um jeito para isso, gente, deixa pra lá. Continuo muito feliz porque hoje eu quero contar para vocês a história de um grande homem. Ele começou aos 9 anos de idade assim, procurando pedras preciosas, sim, diamantes, gente, para poder se virar. Sabe com quantos anos ele começou a fazer isso? Com 9 anos de idade. De repente, a idade de você que está me assistindo, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, fala aí sua idade. Pois é, gente, ele começou com 9 anos e o nome dele era João Antônio de Oliveira. Sim, gente, um menino de gênio muito forte, de personalidade muito forte, que aos 9 anos decidiu sair de casa e se virar sozinho. Ele arrumava briga com todo mundo. Pensa numa pessoa que você tem medo. Pensou nessa pessoa? Uma pessoa que só de olhar fala gritando e... Pois é, o João era assim, gente, uma pessoa bem difícil. E aos 9 anos foi viver sua vida, trabalhar no garimpo. Pois é, ele foi crescendo, foi se virando, só que nem sempre foi tudo assim tão fechadinho, não. Ele conheceu a Maria, gente. Ele se apaixonou, eles se casaram. Mas a fama do João não era boa, não. A família dela, não gostou nem um pouquinho desse relacionamento. E sabe o que aconteceu? Eles falaram que não queria mais ter contato nem com ela, nem com ele. E eles tiveram que morar muito longe. Hoje eles já se falam. Depois disso, né, eles voltaram a se falar. Mas no começo foi tudo muito difícil. Mas ele provou que ele era um bom esposo, Eles se casaram, tiveram 7 filhos. Ele provou que ele era um bom pai, um bom marido, mas continuava com aquele gênio muito forte. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Certa vez eles foram morar num lugar chamado Alto da Serra, em São Paulo. Gente, foi aí que tudo aconteceu, tanto de bom quanto de ruim também. As coisas começaram meio apertadinhas para eles, mas eles eram muito esforçados, trabalhadores. O João, apesar de ter um gênio muito forte, ele era um homem muito trabalhador. Ajudou na construção das rodoviárias, trabalhou com o comércio, o que aparecia o homem encarava. Ele era um homem muito trabalhador. E a Maria, gente, que não sabia costurar, ganhou uma máquina de presente dele. E ela começou a costurar e se tornou uma referência de costureira. Olha que casal engraçado, né? Muito legal a história dele. Gente, deixa eu continuar falando do João. Lembraram dessa pessoa que vocês têm muito medo? Pois é, o João, ele era muito fechado. Ele era bravo, ele andava até armado e as pessoas, quando passavam, morriam de medo dele. Ele fazia algumas coisas erradas que não agradavam a Deus. Sabe o pecado? Lembra do que é pecado? Tudo que eu penso, falo e faço que não agrada a Deus. Repete aí comigo, vamos lá, hein? 1, 2, 3. Pecado é tudo que eu penso, falo e faço que não agrada a Deus. E ele fazia muitas coisas erradas. Gente, além dele fazer coisas erradas, ele não gostava de cristão. Cristãos somos nós que confessamos a Cristo, Jesus Cristo, como nosso Salvador, que seguimos aquilo que ele nos deixou ali na Bíblia. Ele não gostava nem um pouquinho de crente. Sabe o que ele aprontou outro dia? Ele estava muito bravo, como sempre, e foi passando os irmãozinhos da igreja na calçada dele. Gente, ele pegou água suja e jogou nos irmãos. Que doido! O que você faria no lugar desses irmãos? Você ia arrumar briga? Você ia encrencar com ele? Você ia jogar água de volta também? Sabe o que aqueles irmãos fizeram? Deram uma boa tarde para eles e continuaram andando. Gente, o João ficou muito impressionado. Como pode eles serem tão diferentes assim? Por que eles reagem assim? Por que eles arrumaram briga também, né? Será que eles ficaram com muito medo? E começou a observar aqueles homens. Viu que eles eram homens humildes, homens bons de verdade. Esses homens procuraram a Maria, lembra a esposa do João? E começaram a falar de Jesus para ela. Gente, ela ficou tão encantada com a história de Jesus, tão encantada
que ela começou a ler a Bíblia que ela ganhou deles. Mas lembra que o marido dela não gostava de crente? Pois é, ela lia a Bíblia escondido dele. Mas ele descobriu. E sabe o que aconteceu? Ela não quis nem saber, continuou lendo a Bíblia. E depois disso, aceitou a Jesus como seu Salvador. Olha que notícia maravilhosa! E ela foi levando Jesus para o resto da sua vida. Ela sempre foi uma pessoa boa. E o João começou a observar cada vez mais a sua esposa, as suas atitudes, uma boa mulher que deixava as coisas de casa sempre bem feitas, que tratava ele muito bem, esperava ele chegar, colocava água para ele lavar os pés. Era uma mulher muito boa, de um coração muito bom. E isso chamou a atenção dele. E começaram a receber visita das pessoas da igreja na casa. Mesmo ele não gostando, ele deixava, ele respeitava, não tratava bem, mas também não mandava ninguém embora. Gente, certo dia, ela pediu para ela ir numa vigília. Você sabe o que é uma vigília? São os cultos que acontecem durante a noite. As pessoas oram, louvam a Deus, buscam a Deus ali de uma forma diferente no período da noite, da madrugada. E ela perguntou: meu bem, eu posso ir para uma vigília? Ele falou: olha, é o seguinte, você vai, mas eu vou com você, você não vai sozinha não. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Naquela época, só podia participar da Santa Ceia e da vigília só quem já era cristão, quem já tinha aceitado Jesus como seu Salvador. Mas lembra que o João era muito bravo quando ele chegou na porta da igrejinha, que era uma igreja bem simples. Quando ele chegou, ele falou: se minha mulher vai entrar, eu também vou entrar. Vocês acham que alguém falou que não para ele? Pelo contrário, pode entrar, pode entrar. Gente, eles falaram assim, ó, o senhor pode até entrar, mas vai ter que ficar de joelho igual todo mundo. Ele falou: por mim, tudo bem. E aí eles chegaram e se ajoelharam e oraram. Quando deu 3 horas da manhã, por volta das 3 da manhã, as pessoas começaram a se levantar. Gente, olha como esse João era doido. Ele se levantou e ele falou: ei, vigília não é a noite inteira? Pode se ajoelhando todo mundo e nós vamos continuar de joelhos até o sol se levantar. As pessoas se ajoelharam. Olha isso, gente. Se esse homem não era um homem de fibra. Mas foi nessa noite em que tudo aconteceu. Nessa noite ele teve um encontro com Deus. E a partir dali, a sua história começou. Gente, pensa num homem em que perseguia muito, que perturbava muito as pessoas que eram crentes. Mas depois disso ele não começou mais a ligar se ele estava sendo perseguido também, se as pessoas estavam falando mal, falando bem. Ele não queria saber. Ele dedicou a sua vida a falar de Deus, a falar do amor de Deus. E aqui na nossa região, na Baixada Santista, ele foi uma pessoa que ajudou a levantar muitas igrejas, como a igreja de Chico de Paula, como a igreja da Areia Branca, que são igrejas que são referências para nós. Tudo foi ele ali trabalhando, ajudou a construir aquelas igrejas. E não só isso, lugares que ele passou, que ele ajudou na reforma das igrejas. Ele se dedicava muito, gente. Eu quero falar algo muito sério com vocês, crianças. O João, ele tinha um certo medo de morrer. Um medo não, mas ele sempre pedia muito assim para Deus, né? Que não fosse uma coisa sofrida, terrível. E até essa oração, Deus respondeu. Foi algo tão tranquilo que um dos seus filhos estava do seu lado, sua esposa no outro, e eles falam que ele olhava fixamente, ele falava que estava vendo um anjo, e eles viram o vento entrando no quarto, e foi uma coisa assim que ele simplesmente descansou. Eu quero falar algo para vocês muito sério, porque às vezes as pessoas mais velhas acham que você, criança, não fica triste, não entende o que está acontecendo. Quantos de nós passamos por momentos assim, né? Vocês já perderam alguém que vocês amam muito? Pois é, eu quero dar uma notícia maravilhosa para você. Se essa pessoa que você perdeu era uma pessoa que servia a Deus, era uma pessoa amiga de Deus, gente, essa pessoa está num lugar melhor, ela está lá no céu, ela está do ladinho de Deus. Você não precisa ficar triste não, porque um dia Jesus vai vir nos buscar e você vai poder se encontrar de novo com essa pessoa, só que de uma forma bem melhor, num lugar onde não vai ter mais tristeza, não vai ter mais dor, não vai ter mais angústia, ninguém vai passar fome, ninguém vai passar frio. Coisa boa é nós estarmos com Cristo, que até na hora em que a gente vai descansar, que a gente morre, que a gente vai para Deus,
a gente sabe que a gente pode ficar em paz. Viver com Deus é muito bom. Por que eu escolhi essa história para falar para vocês hoje, nesse momento missionário nosso? Porque Deus, ele é especialista. Olha só, lembra que eu falei para vocês lá no comecinho? Do garimpeiro que fica procurando ali as pedras preciosas? A gente não encontra assim tão fácil, né? Mas Deus, ele é especialista em fazer corações que são assim, ó, duro, ó, como pedra, se transformar numa pedra preciosa, como era o João. Gente, já pensou se a Maria deixasse ele de lado, escutasse a família dele, esse cara aí, ó, não tem jeito não. Mas ela continuou firme e Deus fez uma transformação. Como você é um missionário? Não só indo, mas orando, falando de Jesus ao redor. Eu quero convidar vocês para uma oração diferente. Pensa numa pessoa que vocês conhecem, que é como o João, que tem um coração muito duro. Pastor João, gente, porque eu esqueci de falar que ele foi consagrado a pastor, viu? É, pastor João de Oliveira, muito conhecido, porque era um homem, olha, que trabalhava com muita firmeza para Deus. Se você conhece alguém que era como o João, briguento, o João, ele bebia, ele usava cigarro, ele fazia muitas coisas erradas, pois é. Mas todas aquelas coisas erradas não foram impossíveis para o nosso Deus transformar. Você é um missionário quando você acredita que aquela pessoa pode ser mudada sim, porque não existe nada impossível para o nosso Deus. Nós vamos ser missionários dessa vez, de uma forma diferente, orando. Falem para o Senhor, apresentem ao Senhor essa pessoa que é muito difícil, essa pessoa que é briguenta, essa pessoa que não gosta de um abraço, de um carinho, que faz muitas coisas erradas. Às vezes ninguém acredita mais nessa pessoa, mas para o nosso Deus, nada é impossível. E eu creio que um dia eu vou escutar testemunho de vocês aí, falando, olha, tia Jéssica, a pessoa que eu orei foi transformada, hoje ela é diferente. Eu creio. Vamos orar juntos? Pensa aí nessa pessoa e nós vamos orar, tá bom? Quando eu falar, fala o nome dessa pessoa, aí você na sua oração vai falar o nome dessa pessoa aí, hein? Vamos orar? Senhor Deus, eu acredito que, fala o nome dessa pessoa aí, que o fulano pode ser transformado. Senhor Deus, tira o coração ruim, tira toda a sujeira do pecado e escreve uma nova história. Senhor, nós acreditamos que para Ti nada é impossível. Por favor, nos faz contar o milagre da transformação. Acreditamos no Teu poder, Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém! Até a próxima, gente!